Fala, Douglito, como é que você tá, meu amigo? Tô bem, cara. E tu, tá bem? Tô bem, tô bem. Vamos lá? O que você fez aí? O que você tem de novo no projeto aí pra mostrar? Compartilha a tela aí com a gente, por favor. Tá. Então o sketch era esse aqui. Uhum. Prontinho. Tá aí. Ó, não Aí- querendo... num todo, assim, você tá de parabéns. O projeto tá indo longe, cara. Tá evoluindo. Tá sendo construído. E vai ficar muito bom. Tem uma coisa que eu não sei se foi preferência sua. Cada um tem uma preferência. Eu vou ressaltar a minha pra você ver se foi pontual. Não, eu quero assim porque pra mim funciona melhor. Ou se você realmente não reparou. Quando Sim. eu tô trabalhando nessas poses de tensão, existe uma coisa, eu acho que eu não sei se eu comentei no vídeo anterior. Bom, na natureza a gente tem alguns símbolos, né? Quando o mar tá suave, a gente vê aquela curva suave. Quando ele tá revoltado, a gente vê aquelas quinas, né? Uma forma como essa você vê que não te machuca. Uma forma como essa você vê que se você, tipo serra, se você botar a mão vai machucar. Repara a tensão que tem aqui e aqui tá mais retinho. Repara essa aqui, ó, como flexionou bem. Ó. Uhum. E essa aqui, ó, praticamente estendida. Até porque eu baixei mais a bunda para ele encaixar mais. Fazer uma força mais de baixo para cima. Então desci mais a bunda. E aí deu para flexionar bem a perna. E aqui ele tá meio que estendido. Aqui também. Ou eu estenderia a perna para trás assim, ó. Mostrar que ele tá usando o chão para empurrar o corpo para frente. Mas achei o quadril alto, mas aí você tem que ver o que você imagina. Bom, aqui já tem uma tensãozinha nessa perna. Mas talvez o corpo pode estar até um pouco mais entregue, o corpo do afro, não sei. Ou seja, sua tarefa aí para a próxima aula é checar se você quer dar um pouco mais de expressão ainda. Até a própria cabeça do sumô subir um pouquinho mais aqui, ó. Mesmo colada, encostada na Aham. costela do cara, subir um pouco mais pra gente ver um pouquinho mais do rosto dele, da expressão. Eu achei ela um pouco sem força, parece meio que eles posaram um pouco de brincadeira. Ah, pega aí, pega aí. Aham. Então dá um pouco mais a sensação de que tá um fazendo muita força em cima do outro. Essa questão da tensão aí também é um pouco do que você falou da outra aula, que aqui, além dessa questão de parecer que eles pousaram para foto, é como se a posição, é, a pegada aqui do sumô tivesse acabado de acontecer, e não o final. Parece que ficou no meio do caminho, entre ele abaixar, fazer a Isso. pegada e empurrar. Isso. Talvez você tenha feito alguns quadros antes, né? Como se isso fosse uma animação. Mas é só esse impacto, porque de resto é interessante. Sabe o que acontece que às vezes a gente começa a sentir medo de botar pose? Por exemplo, você vê que o sumor aí, a barriga e a coxa esquerda já colidiram. Começa a atravessar. A gente Aham. fala, tem algo errado, tem algo errado. Não. É que na vida real vai colidir a barriga na coxa mesmo e os dois vão amassar. A barriga vai dar aquela espalhada, né? Porque não vai atravessar. A coxa também vai Sim. abrir e vai dar uma espalhada. Então isso durante a modelagem a gente acerta. O lance é fazer com que o osso Aham. chegue no lugar, respeitando até uma certa, né, nível de flexibilidade, porque é óbvio que por mais que a barriga amasse, tem um limite, diferente de um bailarino magrinho que vai conseguir atingir um limite maior. Mas show! É só dar mais impacto a isso aí e vai ficar interessante. Agora a gente, depois de você criar esse impacto, a gente já vai ver no próximo encontro como é que você deixou. Vamos ver agora as partes menores, né? Vamos ver mão, braço, rosto. Vamos começar com o rosto nessas poses aí. No caso da referência, ele chegou a descer a mandíbula, né? Distanciou os dentes. Você já quis fazer eles. Mais cerrado. Aí Isso. foi. Eu quis fazer ele mais cerrado mesmo. São duas ideias diferentes. Ele cerrado mostra que ele está fazendo força. A boca aberta, igual ao Uhum. outro, mostra que está sentindo dor. Você tá indo bem, tá evoluindo muito. Saiba que expressão facial é outro mundo. A gente fica anos estudando um rosto de frente assim para deixar um rosto neutro, né? Por mais que tenha expressão, Aham. geralmente é uma expressão mais
simétrica, não é a boca aberta, contraindo e tal. E quando vai fazer a expressão, realmente é outro mundo. O mais engraçado assim, o legal desse projeto é o pessoal me mandando mensagem cobrando. E aí, Douglas, e os vídeos não vai ter mais, tal? Falei, cara, cadê? coisa da vida de todo mundo. Tem hora que eu me não deu posso. o início e agora Deu me só o tira. gostinho. Coisa horrível. Vai fazer o quê? Vai vender o resto? Igual traficante, deu só o gostinho. Quem Cadê o quiser Gâmbia agora. também? Então, vamos lá. Eu vou comentar algumas aqui, vou chegar nessa última aqui também. Primeira coisa que eu acho que na referência, essa foto, por mais que tenha sido cortada quadrada, eu acho que ela foi escalonada horizontalmente, um pouco. Deixaram ela fora da proporção. O rosto esticou um pouco, né? E ele ainda, com essa expressão, o soco abaixando e tal, deu uma sensação do rosto ser comprido demais. E a gente tem que tentar fazer uma médiazinha para não ficar muito engraçado, a menos que seja uma caricatura e a estética é toda caricaturada do corpo também. Aí a coisa se encaixa. Você vê, quando eu olho de perfil aqui o seu modelo, eu vejo como o rosto tá esticado horizontalmente, né? Tá espalhadão aqui para cá e para cá, ele foi esticado assim. Outra também, o que acontece? Uma coisa comum, a gente nessa contração puxa elementos para cá, perto do olho, né? Os outros elementos contraem para cá, ou seja, se você reparar, tudo contrai nessa direção, tipo um X, né? Aí fica um monte de elemento pertinho aqui, ó, e aquele monte de crânio sobrando. Fica aquela coisinha, né? Meio tipo todo mundo encolhido aqui assim, ó, de algumas coisas. Por exemplo, por mais que ele pareça forte, se você faz esse olhinho pequeno, mas depois do olhinho também tem muito crânio, fica um pouco cômico, como eu sei que não é muito o seu objetivo. Então talvez eu ajustaria um pouco o rosto. Aproximando um pouco mais alguns elementos. O lábio encostando no nariz. Agora, olha que interessante que acontece quando a gente faz isso. O lábio encosta no nariz. Se você observar aqui pelo meu vídeo, não sei se você está me vendo. Tô vendo. Meu queixo está aqui, ó. Tá na ponta do meu dedo. Existe uma distância do meu lábio inferior para o meu queixo. Se eu fizer isso aqui, ó, botar a boca lá no nariz, agora essa distância aumenta, porque meu queixo está parado. Qual é o erro? E aconteceu um pouco contigo e é natural. A gente tem mais ou menos na nossa cabeça a visão dessa distância. Aí você observou muito bem que ele fez, ó. E ele encostou o lábio no nariz. Depois do lábio inferior, você deu aquela distância padrão. E terminou o queixo aqui. Se você olhar aqui, ó, não dá pra você ter tanta... Uma visão tão boa, mas agora você começa a perceber, o queixo acaba aqui. Olha, a distância é grande. Meio que só viu isso aqui tá meio que escurinho, aí acabou não vendo o queixo todo, mas ó, é isso aqui tudo, ó, né? E a boca subiu, a mandíbula desce, tá todo mundo no lugar, foi só o lábio que subiu por causa da musculatura, entendeu? E ao subir, não significa que vai empurrar tanto o nariz lá para cima. Outra coisa para a gente ver também, mesmo voltando lá no seu, ó, tamanho do nariz eu não mexi. Outra coisa, qual deles, se é que tem, né, compara esses tamanhos aqui de nariz. Você acha que tá igual, tá diferente? Do meu bem menor. Do seu bem menor, tá vendo? Você nem demorou para responder, porque nossa observação ela é muito aguçada, de todo mundo. Cara, se eu mudar alguma coisa no meu rosto suave, você vai me olhar e vai dizer, Rafa, o que mudou em você? Você está diferente. Porque nossa observação é muito aguçada. Sabe qual é o problema? A gente não ativa.
durante a construção da modelagem. A gente desliga demais, a gente para de comparar, de fazer, a gente compara, sabe como? Olhando todo. Você tá com o olho assim, ó, o seu olho ele tá meio que girando no todo, é a visão macro. Aí você olha aquele todo, olha a referência como um todo e diz, pô, não tá igual, mas o que eu mexo? Agora é o momento de eu olhar micro e ver, beleza, esquece todo. Queixo, pum, pum, altura, largura, forma, planos, deixa eu ver a altura. Parece que tá normal, largura. Minha largura tá igual. Ah, tá, mas o meu tá redondão, olha o dele aqui, quadradinho, percebi. Então vai ponto, 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 até em cima, depois olha o macro de novo, caramba, já mudou. Então essa coisa do olha tudo, olha parte, olha tudo, olha parte. Foi. Então, ó, gira o olho e veja o todo. Todo de um lado, todo do outro. Não fica partezinha, não. Olha perdido assim, a imagem como um todo. Pá, de um lado do outro, de um lado do outro, vê se acha erro. Você não acha. Agora vamos começar a olhar ponto a ponto. De baixo para cima. Essa roda aqui e essa roda aqui, tem diferença? Tem. Essa grama com essa grama, tem diferença? Tem também. Essa com essa, tem? Não. Essa com essa, tem? Essa aqui, não. ó. E tá vendo? Então, se você bater ponto a ponto, você acha tudo. É essa coisa de olhar o todo, olhar as partes. Olhar todo, olhar as partes. É macro, micro. A gente tem que ter esse exercício. Porque quando compara, bate o olho na hora, o meu tá maior. Por que não viu antes? Porque não viu micro e não fez a pergunta certa a si mesmo. Isso é maior ou é menor ou tá igual? Eu não tenho que achar que tá errado nem achar que tá certo. Porque se eu achar que tá errado, eu vou tentar achar pelo em ovo. E começar a cismar com coisa que não tem nada a ver. Se eu começar a achar que está certo, fica com dificuldade de enxergar. Então não estou achando nada, eu estou procurando erro. Por mais que eu esteja gostando, cara, deixa eu ver isso aqui. Pum, pum, pum. E erro que eu falo não é que você é obrigado a deixar igual a referência. A referência é só para te apontar um norte. A questão é que a referência está te apontando para o norte. Quando eu mudo, eu sei o que eu quero. Ou seja, cara, o nariz está muito cartoon. Ele está muito diferente de uma pessoa. Porque nessa de sobe a boca, desce o nariz, aliás, sobe a boca, desce a testa para contrair o olho, o nariz no meio do caminho ele amassou. Entendeu? Então a gente tem que ver, opa, a coisa tá meio... O teu rosto estava com uma forma mais redonda, que eu até prefiro, eu acho legal. E eu deixei ele um pouco mais quadrado, mas é porque eu achei que ele estava largo. Então como é que eu faço isso? Deixando ele mais estreito, mas mantendo um pouco daquilo que você deixou mais redondo. Eu acho que você está seguindo aquele outro, né? Eu esqueci o nome dele. Aquele que é famoso. Bombardier. Isso. Tem que tentar achar um pouco disso. Ou seja, modelagem é você ir procurando com calma. Olha a minha calma, mexendo aos pouquinhos, observando, tomando decisões. E procurando com calma aquilo que você acha mais interessante. O teu tava com a expressão forte, estava estilizado demais, não era o que você queria. Então vou tentar agora aqui achar uma expressão com isso. Bom, aqui o que ele fez, ó, tem que entender o seguinte, que quando contrai tanto aqui como você fez, o olho ele praticamente se encosta nesses dois pontos. Fica só um pedacinho aberto aqui. Ou seja, a pálpebra superior e inferior se encosta. Não fica esse espaço. Eles ficam uma linha, aí abre um pouquinho para mostrar um pouco do olho e outra linha. Ele aberto assim, não combina com isso aqui, ó, tão contraído. O que ele fez aqui, ó, ele contraiu, mas isso aqui está expandido. Ó. Ele também subiu a sobrancelha. Então a distância. Aí sim o olho fica aberto. Se você aproximar muito a sobrancelha do olho, o olho acaba encostando e fechando. Então, seguindo mais ou menos como você aplicou, para não ter que deformar tanto a testa, para tentar dar força nessa expressão, porque você jogou toda a responsabilidade dela nesses músculos daqui corrugadores. Se eu pego aqui e começo a dizer, não, ó, o olho também vai ajudar a dar essa sensação de estar apertado. As pálpebras se encostam. E isso é o que vai combinar um pouco mais com essa expressão do corrugador. Ou seja, a contração não foi assim.
Apesar de parecer, porque aqui tem essa quina, aí te enganou. E a própria sobrancelha faz a curva. Mas a contração foi subindo a parte de fora das sobrancelhas. Ele contraiu mais as partes de fora do músculo frontal. Só que o seu foi diferente. Você trouxe a galera pra cá. Aí teve que trazer muito, já que você deixou o olho... Por mais que você tenha apertado um pouco, você apertou da seguinte forma, mantendo ele todo aberto. Ele está apertado, mas ele não tem, por exemplo, essas partes encostadas. Aqui encostou e aqui encostou. Ficou só isso aberto, só o miolo do olho aberto. Mas a pálpebra aqui e colidiram. Isso vai aumentar os pés de galinha aqui, vai dar uma expressão diferente do que a gente está vendo na referência. Eu vou te mostrar o raciocínio dos dois casos, tá? Um nível maior. Ó, vou dar um pouco de inflate aqui para colidir um pouco mais a pele, tá vendo? Esse tipo de expressão, eu posso até ter fechado um pouco mais. Esse tipo de expressão requer toda uma contração. Aqui, ó, cuidado que o osso contraiu também, ó. Deixa o osso no lugar. E o que a gente consegue fazer aqui, ó, é encontrar, ó, o excesso que vai começar a surgir aqui por causa dessa contração. Veja que no dele isso não aconteceu, está esticado. Uhum. Porque ele subiu a sobrancelha. Ele não contraiu aqui. Então, ler uma expressão é uma coisa que a gente vai fazendo de um jeito bem cuidadoso. Essa colisão aqui, ó, faz com que essa pele da bochecha colida muito com a pálpebra inferior. Nesse caso, coincidindo com o que acontece na referência. E eu consigo aliviar um pouco o que está acontecendo aqui, que eu achei um pouco cartunesco. Sem problemas com cartoon, a questão é... O projeto tem que seguir uma linha única. E tem coisa que está realista, tem coisa que está cartunesca. Até os 5% de estilização que a gente faz, e ele continua estilizado, isso não é real, mas está bebendo mais da fonte do real para combinar com o resto. Porque se quiser cartunzar, aí o que se faz é, vamos dizer, uma coisa bem proposital, que dá para perceber, né, que essa foi a intenção e tal. Então começo a fazer uma tensão. Vendo? O lábio inferior, para não parecer que ele está tentando cheirar o próprio lábio. O lábio inferior ele perde bastante volume com esse tipo de colisão. Porque se você olhar aqui para mim, tá me vendo? Então, se você olhar a espessura do meu lábio superior, quando eu fizer essa expressão, vê se a espessura do lábio superior vai mudar. Quase some. Principalmente no meio. E é bem devagarinho. Você vai passo a passo, mexendo. Ele vai melhorando. Aí eu vou dar um tapinha na boca, ainda não tá bom. Mas eu tiro um pouco do problema ali. Tiro um pouco do problema em outras áreas. Tiro um pouco de outro. Vou fazendo com que tudo venha junto. Porque quando a coisa vem junta, você tem o controle do que está acontecendo. Elas vão conversando. Quem fica muito tempo bitolado só numa área, mexendo só nela, por exemplo, o modelo nem está pronto, tá faltando quase tudo e o cara começa a boca e ele fica naquela boca até ele gostar dela. Geralmente quando isso acontece é um pouco difícil da pessoa olhar o todo e fazer com que tudo funcione em conjunto. Ele está sempre travando muito a visão num ponto único. Entendeu? Aí aqui tem que olhar depois de pertinho para deixar a pálpebra mais certinha. Mas por enquanto só um tapinha. Nesse caso, ó, o nariz também vai, nessa colisão, ele começa a ter uma separação maior, onde eu vou justificar aqui, ó. Eu vou justificar aqui, ó, que ele está fazendo essa cara. Enquanto tudo não fala a mesma língua, sempre fica com a aparência engraçada. E ele está um pouco engraçado ainda. Então, enquanto eu não achar tudo, ó, sentir essa pele que vem e entra aqui, olha
o quanto ela colide com a pálpebra, com a narina. Veja isso. A entrada dela ali, a colisão, e aqui a cartilagem se separando disso. Tá vendo? Olha a entrada aqui. Ó. Lá, ó. Você sacou o que eu tô dizendo? Tô dando um zoom aqui para você olhar, mas geralmente não dou muito zoom não. Eu modelo sempre porque tá com pouco polígono. Aqui é uma visão ainda do todo. Não tem porquê. Outra. Nessa expressão eu vou te fazer uma pergunta. Essa região aqui, exatamente. Tá vendo esse triângulo? Os dois. Ó, teu microfone tá travado. Os dois estão com o mesmo volume ou você acredita que um tá mais plano, o outro tá mais esférico? Eu acho que do meu tá mais esférico. Isso. E maior também a distância entre o... Aqui, né? Ó. É. E cuidado, né? A gente tá olhando ele meio que de cima. Então de cima, ó, como é que o olho vai se aproximando mais do nariz. Apesar de dar para mexer ainda, mesmo assim, sempre interpretando tudo que tá vendo. Ó, e aí se eu tiro aqui é porque eu falo, não, peraí. Essa expressão jogou essa carne para cá, mas aqui é o zigomático, é outra coisa, é um osso, deixa ele ali paradinho, né? E eu consigo sentir o zigo aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó, que danadinho? Ó. Deixa eu cavar um pouco aqui. Ó. Ele tá aqui, ó. Olha o Douglas. Olha. Separado dessa carne, ó. Tá vendo? Mas deve estar achando problemas que não está conseguindo resolver. Porque você está faltando se acostumar a saber trocar, olhar micro na hora certa. Comparar parte por parte isolada. A ansiedade faz com que a gente fique olhando todo, o olho fica perdido, girando, e não está ficando bom, e vai cada vez mais acelerando. O que deveria desacelerar, porque se você não consegue falar, o rato roeu a roupa do rei de Roma, vamos falar essa. Então, tá difícil de falar. Aí a ansiedade faz com que você acelere. Aí vai ficando nervoso, vai ficando aborrecido. Não, peraí, tá difícil? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pronto, eu consegui. E vai ficar mais rápido do que o que falar acelerado, mas 50 vezes até acertar. E ainda assim fala meio torto. Se falar devagar, vai dar 3, 4 segundos, já falou. Então, às vezes a gente na pressa, a gente leva muito tempo. Entendeu? Não, leva muito tempo porque vai ficando mais longe, às vezes, né, do resultado. Isso. E aí fica mais difícil voltar também. A pessoa fala, fulano modelou sem Ctrl Z. Que Ctrl Z você me viu dar aqui? Porque eu tô indo aos poucos. Olha como é que eu vou adicionando massa aos poucos. Então eu vou percebendo. É o que a escultura em mármore te obriga a fazer. E passo a passo. Então eu vou olhando, ó. Então, se eu acho que eu botei demais, eu já cavo um pouquinho, que não é só questão de dar Ctrl Z, é tirar uma parte específica, não é tudo que eu fiz. Então, você vai devagar, mas vai sempre para frente. Entendeu? Assim, querer às vezes dar um trimelique assim, e errei, aí eu dou Ctrl Z, porque foi alguma coisa que eu mexi, deu algum problema. Não é que tá errado usar Ctrl Z, não. Estou dizendo, acaba que é um recurso que não é essa coisa toda, como as pessoas falam, computação gráfica tem Ctrl Z. Virou meio bobeira isso, sacou? Na verdade, você vai em linha reta e acaba não se preocupando tanto com isso, sacou? Ó, vou tentar achar uma colisão aqui, ó, com inflate, ó, para colidir mais a pálpebra com essa pele, porque eu fiz um pouquinho distante. Agora eu tento com inflate fraquinho, ó, fazer com que eles cresçam e colidam um com o outro. Tá vendo? E assim eu vou tentando encontrar, ó, bem aos pouquinhos. Deixa eu ver, vou fazer um biquinho aqui que fica. Esse biquinho combina muito bem quando o rosto, quando o crânio é mais esférico, como você fez. Ó, o biquinho aqui, ó, na direção da orelha, ó. Tá vendo? Vou até
empurrar assim, para ficar mais quadradinho. Ó, combina com esse tipo de rosto mais esférico. E aí eu fiz o rosto, deixei o rosto esférico igual você tinha feito, só que agora do zigomático para cá eu estreito um pouco, deixo o crânio mais largo do que o rosto. Tá vendo? Outra coisa legal, que eu sei que é difícil de ver ali, é você observar o seguinte, espera aí, esse osso aqui, ó, o zigomático, vai até a orelha. Deixa eu tomar cuidado com esse volume, né? Para não ficar com isso aqui, ó, igual tava, tá vendo? Você vê um... Aí eu pego a parte mais larga aqui, ó, da mandíbula, que eu já vou tirando. E aqui a parte mais larga. Pescoço. Pescoço aqui é uma área que você vai brincar bastante. Olha isso aqui, ó. E aí aos pouquinhos, tem muita coisa aí pra acertar, mas aos pouquinhos vai encontrando elementos. Por exemplo, que ele tem uma colisão forte aqui com o nariz, mas ele não é velho, então aqui fica o volume, mas sem o buraco, ó, sem aquela linha do Dan Standard, sabe? Ela tem aqui, ó, perto do nariz, mas aqui já não tem, reparou? Olha lá. Tá, o microfone tá travado. Sim, dá pra ver. Se você quiser se expressar aí, que hoje em dia o lance é o direito de se expressar, cara. Você vê que todo mundo quer se expressar. É por causa do barulho do ar aqui. Tô escutando não. Tá não? Não. Então pronto, deixa aberto. De perfil, dá uma olhada aqui em mim agora. Uhum. Existe essa curva aqui, né? Eu não tenho muito não, mas o teu modelo tem bastante, tá vendo? Tem gente que tem muito. Você tem um pouco, aqui ó. Tá vendo? Tô vendo. Se eu fizer isso, ó, sacou o que eu quis dizer? Sim. Olha lá. Reto. Aham. Agora a entrada. Caraca, meu cabelo tá branquinho. Vou passar shampoo tonalizante. Já tô até pesquisando. Algum que não resseca o cabelo. Cara, eu tô com muito cabelo branco. Mais do que eu, não. Mais do que eu, não. Certo. Ó, inclusive, se você olhar aqui no dele, ó, você tem só... Não sei se você tá vendo minha tela. Desenhando em branco. Tô Tem vendo. só essa cavidade, esse buraquinho aqui depois do lábio inferior, que é só um trick-lick. E depois vem, ó, a pele esticada. Ela não sai, ó. Agora eu vou puxando, ó, e vai justificando a boca tá ali. Aos pouquinhos. Aí eu posso, beleza, amassei um pouquinho a boca, eu vou ali, desamassando. Não preciso dar Ctrl Z, eu vou acertando aos pouquinhos, ó. Sem pressa. Tá vendo? Como o olho é pequenininho e fechou mais ainda, e ele com essa expressão, vou deixar esse nariz maior, dando uma força que equilibra muito. Você pode ver que a maioria das pessoas afro, né? E que tem um rosto muito bonito e que tem o nariz bem grande e largo, tem geralmente os olhos pequenininhos, distantes. Tá todo um equilíbrio ali. O peso está muito no lábio, no nariz, já o olho pequenininho. Uhum. Aí tem força na mandíbula, às vezes o crânio é pequeno, olhando de frente. A orelha geralmente é pequena. Então é todo um equilíbrio de compensação para não parecer que a coisa realmente tá em excesso. É muito legal. Ó, a própria orelhinha. Fazer um desenhozinho nela. A gente vai achando aos poucos algo que tá longe ainda, mas é passo a passo. Não importa se tá bom, o que importa é se você percebeu que a coisa andou numa direção que você quer. Ele vai continuar andando. Até fazer um bichão mesmo que você olha e fala, caraca, meu irmão, tô com medo desse cara. É isso que esses dois caras têm que mostrar. Você diz assim, só um lutador de sumô teria coragem de encarar um cara desse. E só um cara desse
do Gambia terem coragem de encarar aquele indivíduo ali do sumô. Dá uma sensação assim de briga dos gigantes, briga dos deuses, sacou? O microfone tá, caso você queira se expressar. Eu vi que a sua boquinha mexeu, mas não ouvi nada. Então, a ideia é isso, é essa sensação de briga dos deuses. Eu acho que foi isso que eu captei do que você queria mostrar. Você vê que tudo está sendo puxado para cá. Logo, eu começo a pegar aqui, ó. As pinceladas começam a ter esse sentido, onde eu estou procurando a forma do modelo, mas já pincelando propositalmente na direção das fibras. Primeiro que vai dar a forma com mais facilidade, porque eu estou pincelando no sentido do direcionamento da contração daquela pele. Ou da contração muscular, quando é o caso. Segundo que, ó, depois quando você aumenta as divisões, isso vai ficando mais arredondadinho, mas ele carrega um histórico daquelas pinceladas, fazendo no final uma leve deformação que vai mesclar com o todo. Veja que aqui eu estou seguindo uma linha um pouco diferente da referência no quesito olho, né? Foi aquilo que eu te falei. Porque você contraiu essa área aqui do nariz, o corrugador. Então eu estou seguindo esse princípio. No caso ali do cara, ele subiu a sobrancelha. Então você vê mais ou menos o que você gostaria mais. Coisa interessante é que esses narizes, eles têm largura. E aí compensa não tendo tanta profundidade. Profundidade não, projeção. Aí você tem uma versão aqui que você começou a mostrar o dente. Bem interessante isso. É o que eu começaria a testar desse lado. Tem que dar uma olhada na sua pose para ver o que compensa, onde que você vai colocar o dente. Se compensa ele estar mais de um lado, do esquerdo ou do direito. A gente vai ver na pose o que pode ficar mais legal. Então vai aos pouquinhos, puxando, tentando encontrar. Aí aqui ele vai contrair bem o canino, né, os músculos do canino, para subir essa parte aqui e começar a mostrar o dente. E assim vai aos pouquinhos. Se puxou mais desse lado, então o centro aqui muda, porque está sendo puxado. Ó. Tá vendo? O centro mudar. Mesma coisa aqui. Ó. Branquinho. Deu inveja. Limpinho. Limpinho, limpinho. Se bem que quando a gente trata de afro, né? Dente é uma das coisas mais perfeitas. É. Você começa... E aí, dente, eu já gosto de dizer o seguinte, ó. Você colocou um material legal. Só que eu vou pegar, acho que foi Toy Plastic que você usou, né? Eu vou vir aqui, ó, dar uma olhada no que eu vou fazer. Ó. Eu vou tirar o ambiente dele, ó, pra ele aceitar a sombra. Senão ele fica cartoon, tá vendo? Eu vou deixar ele aceitar a sombra. Fica mais escuro, não fica aceso. Aí eu percebo, pô, essa contração toda acaba abrindo mais essa área aqui, ó. Tipo isso. Tá vendo? Até porque a própria boca, ó, vai fazer essa... Nariz também, ó, vai vir tudo pra cá. Tem como você deformar uma área e ela não causar toda uma mudança. A raiz fica reta. A pontinha aqui que pode... E aí você começa a tentar achar no dente. Você quer mais mostrar o inferior, mostrar o superior, mostrar um pouco de gengiva, ver o que você sente que, cara, tá interessante. Tentar achar essa altura. Vai brigar com ela o tempo inteiro. Até o final da modelagem vai ficar futricando na altura desse dente. Isso é normal.
Bom, e aí, eu nesse caso, o que eu começaria a fazer agora é procurar novas... Meu caso, de acordo com para onde eu fui no meu exemplo. Certo? Eu ia começar a procurar novas referências que me ajudam nesse caminho que eu fui, que eu persegui. Entendeu? Como é que eu posso... Por exemplo, uma expressão dessa assim eu não vejo só em Gâmbia. Até porque Gâmbia você vê que tem muito pouca coisa fotografada, né? E vivida disso aí, com boas resoluções. Talvez um dia eu faça uma arte na viagem lá, quem sabe. Mas eu acho que se você pegar jogadores de basquete, tem muitos momentos de expressão, assim, o cara pulando com o outro, puxando ele pelo braço, e ele fazendo essa expressão, e tem, né, fotos em boa resolução. Então você começa, cara, então eu vou num jogador de basquete pegar alguma expressão assim de dor, de contração, de garra, e que possa me resolver algo nessa expressão, ou me dar ideia de uma outra. O trabalho é uma busca incessante para tentar encontrar algo que queira dizer assim, cheguei num ponto diferente. Então é uma busca bem lenta. Você vê que eu tô aqui há quase uma hora só brincando e peguei um modelo que já estava quase pronto. E fiquei mexendo. E eu levaria uns 3, 4 dias mexendo na cabeça. Se eu quisesse vir com uma coisa muito diferente e tal. Por que uns 3, 4 dias? Porque eu não estou trabalhando 8 horas por dia só nisso. No meu caso. No meu caso eu tenho 2 horas a 1h30 no máximo para estudar por dia. Então seria essa 1h30, 2 horas. Certo. Aí no dia seguinte eu já olho, já vejo ele com outro olho e já fico, isso aqui tem que mexer aqui também. E vai. Aí a coisa vai amadurecendo, ou seja, eu tenho que deixar amadurecer. Agora, se eu tenho um concept já de alguém, o concept já está explicando bonitinho o que eu tenho que fazer. Então a modelagem ela sai mais rápido desse jeito, quando você tem esse concept, porque o amadurecimento do projeto, tudo bem que na própria modelagem ele continua amadurecendo, porque você encontra, mesmo tendo concept, você encontra coisinhas, né, novas e tal. Mas no processo de desenho houve um amadurecimento grande ali, até o cara te dar, tá aqui o concept, faça. Entendeu? Enquanto você está modelando e criando o seu próprio concept, aí é diferente. Aí você está fazendo o papel do desenhista e do escultor ao mesmo tempo, tudo na escultura. Acabei forçando um pouco a separação do zigomático aqui com esse músculo, mas isso é para ficar sutil, não pode deixar um buracão. Então agora eu venho e começo a jogar um pouco de pele, cobrindo os dois. Continua uma separaçãozinha, porém vou tirando algumas partes com exagero sem necessidade, né? E assim você vai encontrando formas. Aí eu chego num ponto como esse, eu falo, tá, tô chegando num ponto, vou pegar algumas fotos que me ajudem em algumas partes. Aí eu vou atrás de jogador de basquete, seja o que for, procurar referência disso. Isso aí, então é legal tomar cuidado com isso, beleza? Então vamos mexer na pose como um todo e trabalha no rosto do cara. Vai tentando achar, vai tentando. Quando você estiver pronto, você me avisa. Vai com calma, vai devagar. 1h30 todo dia já é muita coisa. É o que a gente ficou aqui no mínimo 1h30 hoje, ou seja, sendo que a gente bateu papo, eu falei de outras coisas e mexi no rosto. Então 1h30 é muita coisa, todo dia um pouquinho. Tranquilo?